Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar. Fala aí, Zé. Um convidado diretamente do Canadá. É isso aí, mergulhadores e mergulhadoras do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o Pode Mergulhar, o nosso podcast sobre o mundo do mergulho, suas peculiaridades. Muito bem. Mais um episódio de muita qualidade. Diretamente do Canadá, e não é a Luiz, hein? Nós estamos aqui com o Zé Mário. Ele não pegou a piada do... Eu também não, mas tem gente que vai... Depois a gente na revisão a gente pega. Beleza. Galera, junto com a gente também temos nosso querido Johnny Franco, que já esteve conosco em outros episódios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora, mas Zé Mário vem lá do Canadá. Diretamente da fábrica da Shearwater. Prazerzão de estar aqui com vocês. Pô, obrigado pelo convite. Obrigado por fazer a ponte. O Johnny, sempre parceiro. Puta, algumas dezenas de anos. Pô, sou fãzaço da Die for Fun, pelo trabalho de vocês. É uma forma moderna de viver o mergulho. Não é só vender o mergulho ou fazer o business do mergulho, mas vocês vivem o mergulho de uma forma muito legal. Podcast, Lodge do caralho. Entendeu? Pô, legal. Cheio demais a vibe de vocês lá. Falou tão bem que merece ser tão presente, né, cara? Eu falo mais. Pô, valeu aí, ó. Opa, camisetinha oficial. Essa aí, obrigado. do nosso time de Die for Fun Tech, exatamente. Você é teu tamanho. Rapaz, pra você voltar pro Canadá ainda mais elegante. Mais elegante. Pena que eu não posso usar isso aqui no Canadá, tem 4 casacos por cima, então fudeu, né? Mas a gente deu a esperança de ganhar um presente da Shearwater também, né? Quem sabe? Eu deixei com o Johnny. Eu deixei com ele, tá tudo lá. Mas ele sorteou lá e você por um número... Quase, bateu na trave. Infelizmente eu não trouxe nada porque tudo acabou na feira. Não foi por mal. Boa. Zé Mário esteve aqui no Brasil, então, para participar do Scuba Diving Show esse ano. E a gente conseguiu aproveitar a passagem dele para vir para cá, muito bom. Cara, mas antes da gente falar sobre a Shearwater, vamos conhecer um pouco sobre o Zé Mário, o mergulhador, cara. Conta um pouco aí sobre a sua vida. Putz, eu comecei a mergulhar garoto ainda, não garoto, mas adolescente. Eu tava no 2º grau, um brotherzão meu falou, puta, eu quero fazer o curso de mergulho. Eu falei, puta, mergulhamento? O que é isso? Mergulhação? Eu falei, não, eu vou contigo. Check-out em Paraty, fiz o curso no projeto Aqua lá na Rua Chip, com Adrian Martino de instrutor de teoria. Dudu era o coordenador, Gabriel Gami o médico. Putas, foi comédia. Foi muito legal, isso foi em 1992. E eu demorei praticamente 10 anos para virar instrutor. Eu não tinha tanto dinheiro para mergulhar, mergulhava esporadicamente. Tinha meu próprio equipamento, etc. Nós conhecemos no teu curso de Tech, né? No meu curso de Tech, exatamente. E lá eu vim para São Paulo, depois eu morei em Brasília muito tempo. Mergulhava lá com o Edu também. Fui dive master do Edu, lá no Scuba Du. Famoso Jamaica. Famoso Jamaica. O Edu tinha uma loja lá, etc. Na Brasília isso, né? Lá em Brasília. Quando eu comecei final de faculdade, eu fui fazer faculdade em Brasília, final de faculdade já, trabalhava em construção, etc. Tinha um pouco mais de dinheiro, eu decidi, vou fazer mais cursos, vou me profissionalizar, fazer o meu dive master. E foi lá que eu conheci o Edu, e eventualmente eu vim para São Paulo, para fazer meu curso de instrutor, etc, fazer meu curso de mergulho técnico, que a gente ia mergulhar no Stargate, sem instrução, era pras cabeças, não tinha fundo, aquilo era bons tempos. Enfim, e aí eu fui fazer o curso na Aquadive, meu curso técnico, foi feito na Aquadive. Na época acho que existia uma parceria grande ali entre Afonso, meu instrutor foi o Afonso Pinheiro Júnior, o Luizão e o Johnny também eram instrutores, eles faziam meio que uma parceria ali de cursos, etc. E aí eu fiz o curso, basicamente foi com o Afonso e com o Luizão, foram os meus instrutores mais próximos ali. E que ano foi isso, Daniel? Então, meu curso Tech foi em 2001. 2001. Você conhece o Johnny desde 2001, então, hein? Exato, foi quando eu conheci o Johnny, quando eu conheci o Afonso, etc. O Afonso ainda estava na ativa na época. E meu primeiro mergulho de Trimix foi em 2001 também. E Johnny estava no barco, você estava guiando aquele mergulho na laje. Olha aí. Como fazer um... Parcel. âncoras, Foi o parcel novo, né? Não lembro. Coisa assim, né? Foi o primeiro ano novo, exatamente. Que a gente achou até uma âncora, não foi uma história dessa?
E você tá, pô, eu lembro que você teve que ajudar uma aluna lá que não tava conseguindo bater contra a correnteza. Puta, eu lembro. Foi um mergulho engraçado, porque foi quando o Afonso deu um aguento no meu computador. Você lembra dessa história? O que foi? Ele zoou seu computador ou o quê? Cara, de repente eu chego no barco e o meu instrutor na época, que ele era um mergulho de certificação do Technical Normox. Não, era Technical Diver e era tipo pra dar aquele gostinho pro Trimix, pra você conseguir seguir e fazer um Trimix logo depois. Ele dava um gostinho, vamos lá, vamos fazer aqui um mergulho pra você sentir a diferença. Aí ele aguentou meu computador no barco e falou, puta, Zé, mas deixa eu ver se as misturas estão setadas, deixa eu ver como é que tá a configuração. E eu, nervoso, peraí, calma, não, eu preciso ver essa porra. Ele pegou meu computador e começou a ver o logbook. E foi no logbook. E já existia a pedreira e Paraibuna, né? Exatamente, então ele começou a ver lá. Eu tinha o péssimo hábito de pegar no meio de semana e fazer um bate-volta na pedreira solo. E eu gostava de visitar o fundo da pedreira no ar, solo. Então ele pegou e falou, cara, o que é isso? 64, 72, 58, 74. Tipo, olhou e falou, Zé, você não certificou por causa disso. E não me certificou. Fizemos um mergulho, foi um mergulho maneiro, tava uma puta visibilidade e tal, terminou. Ele falou, Zé, eu tava indo pros Estados Unidos, eu tava indo morar em Nova York. E eu fui sem ser certificado, bem feito pra mim. Aprendi a lição. Enfim, minha paixão sempre foram os rebreeders, na verdade. Porque em 2001 também eu fui fazer um mergulho de caverna em Portugal. E tava uma turma lá fazendo uma exploração de Inspiration. E aí eu olhei pra aquela máquina e falei, meu, é isso que eu preciso pra mim, um rebreeder de circuito fechado. Juntei uma grana. Eventualmente em 2006 eu comprei meu rebreeder de circuito fechado. Que era o que era distribuidor da Right. Não diretamente comigo, mas a gente... Sim. Eu fui lá na fábrica, eu peguei lá com a marca Lien. Quem fez a ponte foi o Johnny e o Gabriel, né? Que na verdade tinha uma parceria ali. Era Dino, Lelis e Gabriel, que eram da marca. Isso. E você, então, você que era vendedor, você que vendia, né, no fundo. E depois de juntar uma graninha, peguei esse rebreeder, por quê? Principalmente porque eu ficava mergulhando de trimix, eu sempre gostei de mergulho mais sul. Ficar mergulhando de trimix ficava muito caro. E a partir disso, a máquina sempre foi meu xodó, e entretanto virei instrutor, pude formar vários... Depois foi meu instrutor de rebreeder, exato. Depois eu fui vários caras aí que são de óptimo. Massa. Vários caras aí que são instrutor trainer de rebreeder fizeram o primeiro curso de rebreeder comigo. Vários aí. Olha aí, tá vendo só? Isso porque o Zema foi isso mesmo, né? Ele foi o cara que mostrou que a gente podia usar o rebreeder naquilo que a gente estava fazendo. Eu mergulhei 2 anos sozinho de rebreeder, mais ninguém de rebreeder. Durante 2 anos. E o pessoal foi vendo e tal. É claro que eu fiz assim uns batismos, né? Que eu não podia ter feito, mas fiz. E hoje em dia tá quase mandatório, né? O cara tem um rebreeder pra poder fazer o projeto Trimix, né? Com o preço do Hélio, exato, cara, tá impeditivo você fazer no Open Circuit. Chega a certo nível que... Não tem como. Não hoje vale o mergulho técnico, ele tá completamente voltado pro rebreeder. E assim um pouco como a Shearwater. A Shearwater nasceu por uma necessidade de rebreeder, na verdade. Boa. Né? Lá no começo dos anos 2000, o nosso fundador, o Bruce Partridge, ele mergulhou de rebreeder e não tinha uma eletrônica, ele gostava de mergulhar de Kiss, e não tinha uma eletrônica legal. Era, naquela época a eletrônica da Kiss, cara, era aquele triplexzinho, lembra? Nossa, uma escadinha analógica, tipo, quebrava, era plástico injetado. Ele falou, meu, chega. Então o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele tinha um Classic Kiss, tinha um Kidney, né, aquela plaquinha que vinha em cima na cabeça. Então ele fez uma adaptação e montou uma eletrônica em casa, na garagem de casa. Pra quê? Pra ter uma eletrônica melhor, mais fiável no rebreeder dele. E ele vai mergulhar com aquilo, um trambolhão desse tamanho de aço inox. Quando vocês forem visitar, estão convidados, obviamente. Não só vocês, mas todo mundo em casa. Quem quiser visitar a Shearwater, manda uma mensagem, estamos à disposição. Vai passar lá em Vancouver,
passa um fio e a gente faz uma visitinha lá na fábrica. Eu tenho o maior prazer de levar vocês. Aí, ó. Claro que vocês são... mandou um recado pro mundo, né? Convite imperdível, hein, meu? Eu mandei ele para câmera 3, diretor. Mandou bem. E aí, um vê, o outro vê, começaram a pedir. Pô, faz pra mim também. Os brother, obviamente, começaram a pedir. E de repente, em vez de ele fazer 1, 2, 3, de repente ele tava fazendo 15, 20. E de repente o cara falou, não dá pra você adaptar em outro Rebrider? Uhum. E assim por diante, a coisa foi avançando. Tá ficando bom isso daí, né? Tá ficando legal, Exato, a turma tá ficando legal. gostando. Vamos fazer o seguinte, por que você não faz um computadorzinho de mergulho técnico também? Que a gente chama hoje de standalone, isso não está conectado em nenhum Rebrider. Por que não? Uhum. E aí nasce o GF, e aí toda a sequência, até o Predator e eventualmente o Petrel. Com o sucesso dessa linha, vários outros computadores foram desenvolvidos porque a empresa cresceu demais. Né? Essa é mais ou menos a história. Claro que em paralelo ao Bruce tinha a Lean, que era também mergulhadora técnica, e apesar de não ter a aptidão técnica de eletrônica, etc., do Bruce, ela tinha uma aptidão sinistra para vendas. Então ela, enquanto o Bruce era, digamos, o motor da inovação, da tecnologia, etc., ela era o motor das vendas, uma pessoa muito boa de venda, muito boa de lidar com o consumidor final, com os dealers. Simpatia, lidou tanto com ela, né? E aí o negócio foi se expandindo e chegou no Brasil. O Johnny foi o primeiro dealer em 2009. E hoje a gente tem muito prazer. Os Predators, telão verde. E Zema, e como é que você entrou na Shearwater? Da onde veio essa Como é que você sua... foi parar lá, né, meu? Você Cara, tava na a gente pedreira tá em ali, Vancouver. você falou que tava na pedreira tava outro na dia. pedreira. Eu, na verdade, eu já estava fora do Brasil, eu estava morando em Portugal. E, eventualmente, a minha esposa teve uma oferta de fazer um doutorado lá no Canadá, em Vancouver. Eu falei, não, vamos lá. A gente abraça essa causa. Lugar quente. Você falou, vamos lá, vai ser bom pra mergulhar, vai ter lugar pra A caramba. aclimatação é rápida, né? Tô louco pra limpar a neve todo dia de manhã. Eu falei, vamos lá, a gente abraça, né? É o amor, interessante, um lugar diferente, vamos lá. Vai ser bom pra pequena também, aprende outra ali. Enfim, pacote completo. E chegando no Canadá, eu tava terminando umas outras coisas que eu tava fazendo. E eventualmente eu fiquei livre e falei, puta, o que eu vou fazer? Eu lembrei, peraí, calma. Tem a Shearwater. E aí comecei, mandei um currículo, comecei a conversar, pedi algumas indicações de algumas pessoas, de alguns profissionais de mergulho que tinham uma excelente relação dentro da fábrica e uma excelente relação comigo. Uhum. Pedi assim umas ajudas no sentido de indicação. E os caras gostaram e me contrataram. Foi essa a ideia. Eu não fui para o Canadá para trabalhar para a Shearwater. Só aconteceu. Aconteceu que eu fui para um lugar certo na hora certa. Que legal. E você trabalha especificamente com o que hoje lá dentro da Shearwater? Então, dentro da Shearwater eu trabalho com Rebreeders. Eu faço a interface da empresa, da Shearwater, com os fabricantes de Rebreeder. Então, tudo que é vendas, assistência técnica, desenvolvimento de projetos e por aí vai, eu sou, digamos, o ponto focal dentro da Shearwater. Então, algum fabricante de Rebreeder que precisa de alguma coisa, a gente tá precisando, a gente tem uma necessidade que essa peça seja assim, ou que o firmware faça isso ou aquilo. Ou um Rebreeder qualquer que está sendo lançado e que quer... Lembrando, a Shearwater não faz Rebreeders. Boa, eu ia falar isso. A Shearwater não vende Rebreeders, a gente não está no mercado de vender Rebreeders. Nós fornecemos eletrônica para Rebreeders, para fabricantes de Rebreeder que queiram e podem usar a nossa eletrônica. Então isso é um processo. Boa. Obviamente que 15 anos atrás, o cara que chegasse, eu gostaria de colocar, sim, por favor, coloque a nossa eletrônica no seu Hoje Rebreeder. já é diferente. Hoje já é diferente. Então eu também faço a análise dos que a gente chama de OEMs, os OEMs que gostariam de colocar a eletrônica Shearwater dentro dos seus Rebreeders, vão passar por um processo um pouco demorado, e eu que faço também a análise desse processo e faço essa interface com os possíveis futuros. Legal. Mas hoje fabricantes. domina uns 80% do mercado. Entre 70% e 80% do mercado de Rebreeders tem a nossa eletrônica embarcada. E a gente tem muito... Eu acho que você explicou bem, mas só para quem está ouvindo aqui, para a gente é mais claro isso, mas
É legal lembrar que todos os rebreeders sempre têm essa parte eletrônica, né, para mostrar para o mergulhador tudo que está acontecendo no equipamento. Exatamente. Certo? É Só quase para isso. ficar um pouco mais claro ali. Hoje em dia qualquer rebreeder moderno tem que ter no mínimo um monitor de PO2. Né? Boa. É claro que alguns rebreeders de circuito semi-fechado, principalmente os ativos, você não precisa ter uma eletrônica. Ajuda porque é um auxílio aos seus requisitos compressivos e por aí vai. E claro, é sempre mais uma forma de você monitorar o seu loop, mas qualquer rebreeder de circuito fechado, obrigatório ter algum tipo de eletrônica. Tá? E sim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de eletrônica. As coisas são diferentes dependendo do tipo de rebreeder. A gente pode falar isso mais daqui a pouquinho. Legal. Show, maravilha. E cara, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã da Ashwater, já uso há muito tempo. E o que eu gosto muito é a confiabilidade do hardware. Então, e ele acabou que dominou o mercado do mergulho técnico, dos rebreeders, pela confiabilidade do hardware, né, cara? Eu acho que a Shearwater ela foi formada, ou ela foi construída e evoluiu sobre 3 pilares. E você vai ver no nosso logotipo, vai estar, na camiseta vai estar, tudo está escrito isso na empresa, que é Powerful, Simple and Reliable. Portanto, é um computador extremamente poderoso no sentido que ele tem muita capacidade, ele tem recursos para mergulho técnico, recursos de transmissão para receber dados de transmissores, ele se conecta com rebreeders e por aí vai. Ele tem uma interface simples, que é extremamente importante, e as pessoas nem sempre realizam isso. Quando você está no mergulho técnico, principalmente, ou no mergulho em caverna casca, ou no mergulho técnico fundo, etc., você tem muito pouco tempo para tomar decisões. Então, se você complica a interface, significa que você vai perder tempo. Você perde tempo, você gera ansiedade. Você gera ansiedade, você muda o padrão respiratório. Você muda o padrão respiratório, você gera CO2. E é um ciclo que não acaba nunca. O acidente está por vir, né? E o acidente pode... Então, a Shearwater, muita gente recebe e-mails todos os dias de pessoas querendo, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Metade das respostas é, porque a gente quer manter o negócio simples. Seria o simple aqui, do Powerful, simple. E reliable, que é o que o Gabriel estava falando. Assim, a gente tem que... É claro que a gente recebe um monte de computadores que vão para conserto. Óbvio. Por quê? Porque não vou dizer quantos a gente vende, mas a gente vende na casa das dezenas de milhares de computadores por ano. A média de eletrônica, água, né, é 5% de retorno. Então, 5 a cada 100 tem que voltar. E a gente é um pouco abaixo disso, mas assim mesmo as coisas vão acabar quebrando. E por quê? Porque não é feito com robô. Isso aqui é tudo feito à mão. São pessoas que montam os computadores do Shearwater, não são robôs. Isso é legal. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Pelagic, né, que era uma das fabricantes de computador, que era a mesma coisa. Essa é a grande dificuldade dos computadores e para componentes também, né? Porque você tem que montar o computador inteiro para ver se todos os componentes estão funcionando, para depois desmontar e mandar um componente para ser consertado, uma placa, etc. e tal. Então é um trabalho muito complexo. Manual, artesanal. Não é simplesmente, eu pego uma placa-mãe aqui, manda essa placa-mãe. Legal, mas espera aí. Eu preciso testar. Para testar, eu preciso montar ele inteiro, né? Exatamente. Existe um grande empecilho para isso. Não é só montar. É quem está montando isso aí. Isso aqui tem liability, né? Tem toda uma responsabilidade por trás disso. A gente não pode... Eu aviso sempre o pessoal. Eu vou mandar meu computador para você, Zé. Para mim você não vai mandar, que eu não sou técnico. Mas eu até te ajudo a preencher o formulário, se você precisar. O técnico, ele abriu o computador, ele tem 2 caminhos. Ou ele diz, ele está ótimo... Tem conserto? Tem conserto, e para mudar a peça é isso aqui, ou não tem conserto. Beleza. Por alguma razão, alguns computadores antigos a gente não tem mais peça, não é porque a gente não quer, é porque a China parou de fabricar um chip qualquer, Taiwan, não, esse chip não vende mais, deixa de existir, e por aí vai. Agora, quando eles dizem, isso aqui tem conserto, custa tanto, muita gente fala, não, eu não quero consertar, monta ele outra vez.
um técnico nunca vai montar, assim, impossível de montar um computador que apresente um sinal, mas o computador está funcionando. Mas se ele vê um ponto de ferrugem, um cabo solto, alguma coisa que não está 100%, ele não pode montar esse computador, porque ele tem a responsabilidade. Claro. Né? Se passou por ele, né? Passou por ele não pode. Não, como é que você... Imagina que acontece alguma coisa. Vai remontar o computador que está danificado? Como? Mas muita gente ainda pede isso. É claro que a gente não faz, mas muita gente pede. Né? Então são esses os 3 pilares da empresa com relação ao equipamento. E tem um outro pilar que é extremamente importante, eu acho que além dessas 3 coisas, é o que fez a fama da empresa, que é o serviço ao cliente final. A gente entra na Shearwater lá, uma plaquinha, we really care about our customer. Então, é um cuidado, assim, a gente atende, não é que a gente vai fazer qualquer coisa que o cara quer, não é isso. Mas a gente está ali para atender o telefone, para responder pergunta, a gente tem 24 horas para atender alguém. Se a gente não der início ao atendimento em 24 horas, obviamente não contando fim de semana, a gente sai fora do nosso padrão. E aparece um sistema. Aí vem o CEO e... É isso aí. Porrada. Cara, uma coisa que eu acho muito legal na Shearwater, né? Primeiro que nós estamos aí há um pouco mais de 10 anos no mercado, né? A gente já acompanhou vários computadores aqui no Brasil, já usamos vários, né? E eu, pessoalmente, desde que comecei a usar a Shearwater, não foi por conta do Rebreather, daqui a pouco a gente mostra pra galera aí, a gente tem aí. Mas adoro, cara, adoro e, funciona muito bem, é muito fácil, tudo isso que você falou. Agora, outra coisa que eu acho muito boa falar aqui, pra galera ouvir, é que é a marca de computadores feita por mergulhadores, né? Você comentou aí desde o começo que o cara lá que começou a fabricar, o cara mergulhava com o Rebreather e ele sentiu a própria necessidade de fabricar um equipamento bom. Isso é muito irado, porque quando você tem uma marca que é feita por mergulhadores, né? Nós estamos aqui com o Zé, que trabalha lá, mas também é mergulhador. O cara sempre está... Não, e a marca é focada nisso, né, Zé? É focada em fazer computador de mergulho, né? O business dele é exatamente esse, né? Ponto final, né? Não vai fazer 500 produtos diferentes, os caras estão focados no negócio do computador. Exato. Vai fazer computador de roupa seca, né? Exato. Complica. A gente tem essa característica. Uhum. A gente quer se tornar a referência mundial, e nós somos já a referência mundial, né? Mas a gente quer manter essa referência dentro desses 3 pilares, obviamente. Eu sou suspeito para falar, além de usuário dos computadores, a gente também tem na loja, a gente é dealer da Shearwater, mas cara, eu gosto muito e eu sempre recomendo para os clientes, para meus alunos, se o cara tem oportunidade e conseguir investir, invista um pouquinho mais e compre um Shearwater, que é certeza de estar fazendo um bom negócio, que ele vai ter uma ferramenta incrível na mão dele para qualquer perfil de mergulho e não vai ter dor de cabeça. Obviamente existem outros bons computadores no mercado, mas depois que eu comecei a usar... Bons, não ótimos. Não ótimos. Concordo. É verdade. Eu acho que isso que o Zé falou é a nossa essência mesmo, somos mergulhadores. Os donos, os fundadores, eles se conheceram num barco de mergulho. É muito louco isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente começou, é interessante, porque a maior parte das marcas ela começa de baixo para cima. Ela começa a fazer um computador mais vagabundo, depois faz um computador legalzinho, mas voltado para o mergulho recreativo, para as grandes massas. A gente teve o caminho contrário. A gente começou fazendo computador para Rebreather. Depois a gente começou a fazer computador para mergulho técnico. E a gente permaneceu nesse negócio de mergulho técnico um tempão. Só depois desceu pro recreacional, né? Mas por que desceu pro recreacional? Porque era uma pressão muito grande daquele... Quem que usa os computadores? Eram instrutores, exploradores, etc. Pô, meus alunos também querem, mas eles não precisam desse negócio. E aí surgem outros modelos. Então a gente tem... Essa é a carcaça básica, né? Vamos lá. Vamos chamar de carcaça clássica, né? Estamos com um corte especial aqui. Tem uma câmera só pra gente mostrar os computadores hoje, meu. Profissional. Top. Profissional. Tá chique, hein, meu? Então, essa é uma carcaça clássica, mas que ela evolui de umas carcaças com esse jeitão, mas um pouco maiores. Então, o Predator, anteriormente o GF, etc. Petro 1, Petro 2, Petro 3. E essa carcaça é muito característica do Shearwater. É muito característica. Você bate o olho e você sabe que o cara tá usando um Shearwater, né? E é legal explicar que, como você tinha dito no começo, que esse era o que vai conectado no Rebreather, certo? Esse é o modelo... Exato, esse é o EXT. A gente tem, dentro da linha Petrel, a gente pode dizer que a gente tem
4 tipos de Petrel 3. A gente tem um completamente standalone, que é um computador que não tem conector nenhum, ele é completamente feito para circuito aberto, entre aspas, tem modos de circuito fechado que não se conectam ao Rebreather. Ele só vai emular o que está acontecendo. Exatamente. Você tem esses modelos que são considerados, hoje a gente chama de EXT, que eles se conectam de alguma forma ao Rebreather. E você tem 2 tipos de conectores. Conectores Fisher, que são esses aqui. E você tem um que vem com um cabinho, um rabichinho, que a gente chama AK 4 pinos. Esse é o Fisher. Esse é o Fisher. E aqui que vai o conector do Rebreather. E aqui vem o conector que vem da máquina. Existe um outro que também é um EXT, mas não é o EXT Fisher, é o EXT 4 pinos. Que vem um rabicozinho aqui com um macho. Aí você tira isso aqui e conecta aqui. Conecta ali. Exatamente. E que você falou que 80% dos Rebreathers hoje em dia tem que ter. Conectam, não através necessariamente desse tipo de conector, esse é o Fisher, em algum tipo de conector. Boa. Dentro dos tipos de conectores, você tem 2 tipos básicos de conectores, analógicos e digitais. Então, os conectores analógicos, como este aqui, quer dizer que eles vão se ligar diretamente às células de oxigênio no Rebreather. Então, é uma ligação direta. Não tem nada no meio. É cabo vindo da célula de oxigênio, do sensor de oxigênio, diretamente para o computador. Então a gente chama esses computadores de monitores. Isso é, eles não controlam nenhum tipo de solenoide, não tem mais nenhuma função auxiliar. Eles só lêem informação, né? Lê informação, eles leem a voltagem ou a corrente elétrica que está saindo do sensor de oxigênio. Cara, eu liguei aqui, tá vibrando aqui, meu. É uma função do Petrel 3. Cuidado. Novidade. Novidade. A linha nova de computadores da Shearwater, tanto o Petrel 3 como o Perdix 2, eles vêm com esse modo de vibrar. O modo de vibrar, ele é acionado em algumas situações. São os alertas importantes que você precisa ou tomar uma ação imediata, ou dizer que sim, ok, entendi. E isso ajuda um pouco a ter mais um nível de segurança para o mergulhador. Tá? Nesse caso, como não está conectado em Rebreather nenhum, ele está avisando aqui que não está em... Que a sua PO2 está... nada. Exato. Aí ele vai vibrar dizendo, por favor, a sua PO2 está tão baixa. Cadê o oxigênio? Exatamente. Vamos desligar então. Desliga. Outros modelos de Petrel 3 vão se ligar em Rebreather de circuito fechado eletrônico. Isso é, além disso aqui, o Rebreather tem uma placa fabricada pela Shearwater que vai na cabeça do Rebreather. E a partir dessa placa, as células se conectam, e essa placa se conecta através de um cabo que a gente chama DiveCam, 5 pinos. Isso é uma comunicação digital. Beleza? Esse é o clássico. Depois desse veio o Perdix, esse é o Perdix 2. Já vem com bezel de titânio, botões de titânio, é uma máquina. É irado, hein? É irado. Esse computador tem um tamanho excelente. Não é o mesmo tipo de qualidade de tela, essa é uma AMOLED, a Petrel 3 vem com uma tela AMOLED, a visibilidade debaixo d'água é um negócio absurdo. É uma tela com menos contraste que essa, mas muito legal. Faz um standalone desse faz exatamente a mesma coisa. As mesmas funções, as mesmas características de firmware, como a gente gosta de chamar. Só tem um pacote diferente. Isso significa que vai ter uma tela um pouco menor. As funções são todas iguais. O hardware deles é basicamente a mesma coisa também. Não são placas diferentes, mas o firmware, que é o que faz rodar, né, a interface, que faz rodar o hardware, é exatamente o mesmo. O softwarezinho que está rodando dentro do computador. Exato. As funções são exatamente as mesmas. E depois desses dois modelos, isso aqui tem apesar de ser um excelente computador para mergulho recreativo, ele é feito para mergulho técnico. Ele é um computador, completíssimo. Mas esse seria já a geração, então, daqueles que começaram a surgir sem a necessidade do Rebreather, certo? Exatamente. Tudo que é Rebreather, isso é bom a gente frisar, tudo vai conectado de alguma forma em Rebreather, é só o Petrel 3, é só esse pacote. Por quê? Porque a gente precisa desse espaço para esses conectores, que a gente chama de bulkheads. Então, esses conectores eles precisam de um espaço. Esse já não e aí não faz sentido. Pode crer. Irado. E é muito interessante porque o Petrel 2, e o 1, na verdade, também, ele foi feito pro mergulho técnico, né? E isso caiu na graça da galera do recreacional e muitos mergulhadores que não necessariamente
foram pro Tech usam esse computador porque é um computador, cara, Que é top. excepcional, né? É excepcional. Principalmente que agora as versões, depois tem o Perdix 1, depois veio o Perdix AI. Uhum. E essa funcionalidade de você conectar Boa. um transmissor no seu regulador e receber informação no computador é espetacular. É uma mão na roda. É uma mão na roda. E não só uma, né, Zé? Até 4. Até 4. Até 4. Então os nossos computadores, tanto o Teric quanto o Perdix como o Petrel, conseguem receber informação de 4 transmissores. Só pra galera entender e ficar claro. Coloca isso aqui na saída de alta pressão do seu primeiro estágio e ele conversa com os computadores, Exato. enviando a pressão do seu cilindro. Basicamente Até 4 é um no- sinal de rádio. Show. Ele emite um sinal de rádio. Isso pro rebrider que a gente usa, né? Que é o Keys Sidewinder. extremamente útil, né? Exatamente, é sensacional porque aí a gente tem um monitoramento de oxigênio Perfeito. perfeito. Exato. Exato. É isso. Eu uso nos meus todos os meus reviews eu uso isso aí, hoje em dia. Aí, Não necessariamente o Swift, que é o modelo novo, mas eu ainda tenho alguns dos modelos antigos que eram fabricados. E é pela legal, Garmin. porque não é só para quem usa Rebrider, todo mundo pode ter Todo isso mundo. aqui. O padrão side mount agora, por quê? Isso aqui, antigamente o que acontecia? As pessoas não confiavam no equipamento. Por quê? O sinal não era tão bom, a recepção não era boa. O sinal conflitava muito com o PTL de flash. Exato. Tinha muito conflito. O Swift ele foi totalmente redesenhado para ele mesmo lidar com qualquer tipo de conflito de sinal. Então ele mesmo muda a frequência dele. Então isso significa que é muito mais estável o sinal, é muito mais confiável para você. Então tem gente hoje em dia fazendo mergulho de side, por exemplo, mergulho cave longe, 2 transmissores. Não tem mais manômetro analógico. Esse transmissor ele tem até uma luzinha aqui. Tem. que- Isso a luzinha antigamente não existia, mas isso meio que te indica a qualidade da bateria. boa. Tem uma codificação, depende da cor que está mostrando, algum tipo. Boa. Ou ele está mudando de frequência, ele te avisa também, vou mudar aqui. Pi, pi. Entendeu? Boa. Mas tem uma coisa que eu não gostei nesse transmissor. A bateria, trocar a bateria. Exato. A bateria dura Era pra mais fácil caramba. da outra forma. No outro era só tirar a clampinha. Mas também não é nenhum bicho de sete com a cabeças. mesma né? chave, né? Mas como eu acho que uma estrutura muito mais sólida Sim. dessa E menos um antena, ponto né? de falha que é o Cara, mais mesmo, morrendo. e até porque a bateria dura pra caramba, hein? Dura. A bateria dura, Pô. 60 watts. O que não tinha uma performance tão boa no Antigamente. transmissor No antigo. transmissor antigo. Então o que melhorou demais esse transmissor. O firmware agora também aceita até 4 receber informações de 4 transmissores e, muito legal, modo side mount. Então você consegue colocar espelhadinho, né? O hemisférico, você coloca um transmissor e você na tela do seu computador você pode utilizar os mini displays para meio que configurar como é que você vai olhar o esquerdo e o direito. Você pode renomear também S1, S2, enfim. Tem algumas funcionalidades. Claro que pode melhorar, claro, com certeza. Não, mas ficou muito prático. Ficou muito prático. Eu sempre que eu mergulho, eu tô com pelo menos 3 transmissores. Um em cada cilindro do side mount e no meu cilindro de oxigênio do meu rebrider. E, cara, é excepcional. E uma coisa que dá pra usar, obviamente eu acho que não foi pensado pra isso, mas no mergulho recreacional a pessoa consegue ver o gaso duplo, desde que ela seja a uma distância que tem a leitura, mas é possível você conseguir... Com certeza, quando vou mergulhar com a minha mulher, a gente faz o que é? Chegar um pouquinho perto, pá... Ah, você não beleza. precisa nem incomodar o mergulhador perguntando, Não. você chega, piscou ali a informação do teu computador, você já sabe Fantástico. qual é o gás do duplo. Era até a propaganda que era usado anteriormente pela Oceanic, né? Que foi a empresa que começou com a ideia do HP, né? Transmissor. E ela tinha exatamente isso, né? A propaganda dela cheque o gás do seu duplo, né? E isso foi uma das coisas que realmente fez com que a galera gostasse, né? Da história do transmissor, exatamente para o pai que vai mergulhar com o filho, né, marido, mulher, essas coisas interessantes. É muito prático, é muito prático. Ó, vocês falaram da bateria, lembrei, isso é legal falar também pra galera, né? Excelente, boa. Esses dois que nós começamos a falar aqui. Vamos lá, o Zé falou sobre um ponto muito importante. A bateria é o coração do seu computador. É ali que tem toda a energia, é ele que transmite toda a energia que você precisa. Agora, bateria vagabunda não tem jeito. Eventualmente, ela vai quebrar lá dentro, ela vai vazar, gerar algum tipo de corrosão, etc. Então, eu recomendo usar só esse tipo de bateria, Energizer
Ultimate Lithium, cara, é uma puta bateria. Ela... A Saft é muito boa também? Mas infelizmente a Saft não tem corrente suficiente para acionar O modo de vibração dele. Exato, o modo vibratório dos computadores. Então, a vibração vai funcionar exclusivamente com a baterias de Energizer. e com a Energizer. E hoje em dia, apesar de não estar no manual, depois eu mando para vocês podem falar para seus alunos, que eu já mandei para você, Johnny Boy, a Nightcore. A Nightcore não faz baterias, ela compra provavelmente ou da Sony ou da Panasonic, enfim, alguma marca dessas, e ela testa, empacota de novo, coloca outras coisas na bateria e vende. Ela tem uma recarregável de excelente qualidade, provavelmente deve ser Sanyo. A Nightcore, o Johnny tem a referência, funciona com modo vibratório e é uma bateria recarregável. Isso é, gente, você está nos Estados Unidos, essa bateria é barata, você compra um pack dessa bateria. Vem 6, sei lá, por $20, gente. E pra mim, eu gosto muito desse conceito de você conseguir trocar a bateria, porque você tá num barco, aconteceu qualquer coisa, você simplesmente vai lá, você mesmo, o próprio usuário faz a troca dessa bateria, resolveu o problema. A gente tem outros modelos que são recarregáveis, né? Só que o recarregável, obrigatoriamente, você demanda um tempo para que seja recarregado. Com certeza. Mas uma pergunta, esse o Peregrine, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que foi a chegada no mergulho recreativo, ele tem uma base e uma bateria recarregável. Essa tecnologia vai ser embutida nesses daqui? Não? Qual o motivo? O motivo que o Johnny querendo spoiler aí, ó. Não, essa é uma linha de mergulho técnico. Certo. Então, o mergulhador técnico, ele tem necessidades diferentes. Ele tem um planejamento diferente, muitas vezes ele está onde? No meio do petar, fazendo exploração. No meio do nada, exatamente. Num lugar... Por exemplo. Né? Então não faz sentido, porque cavernas... um computador que necessite uma recarga num lugar que talvez você não tenha energia elétrica. E vai ter um tempo mínimo para ele voltar a funcionar. E outra, independente se é lítio, alcalina ou saft, vai funcionar. Exatamente, se o cara tá no meio do nada, ele acha uma lojinha lá e compra uma coisa, vai funcionar, exatamente. Isso é genial. Já salvou. Eu mesmo já tive em Ilha do Caribe, que acabou, a galera que tava comigo e falou, vamos ali na lojinha que vai ter. Beleza. Essa é a versatilidade que a gente quer deixar esses dois modelos. Como tudo na vida tem os prós e os contras, né? E eu acho que vale a gente ressaltar isso, essas grandes vantagens dele continuar sendo a bateria, porque algumas pessoas falam, pô, mas podia ser recarregável, eu não preciso mais me preocupar com bateria. Mas é por isso que eu fiz a pergunta, exatamente pra gente ter essa resposta, né? Ter um pouco mais de repertório para dizer o porquê. Porque esse computador acabou sendo um computador, assim, um divisor de águas para o mergulho recreativo. Né? Com certeza. Esse é o nosso carro-chefe hoje em dia, em termos de volume, claro. Vamos lembrar, a sequência foi aqui. Vamos falar desse primeiro, ó. O Taric. Antes de passar que foi o primeiro Shwater recarregável, né? Foi o primeiro Shwater recarregável. E a gente aprendeu demais com esse. Foi o nosso primeiro relógio de pulso, digamos assim. Eu acho demais, porque além de ser um computador completo, ele é um lifestyle, né? Exatamente, ele é completo. Então tudo que esse computador faz também. Então você faz até CCR, standalone, claro. Sim, ele tem o mesmo firmware dos outros, só que dentro de um hardware menorzinho. Exatamente. E sem desafios de um hardware menorzinho. Né? As antenas são menores, a bateria é menor, etc. Então ele foi lançado no finalzinho de 2017, a gente começou a trabalhar essa linha, a linha técnica, e ele evoluiu de uma forma até interessante ao longo, apesar de o pacote ser o mesmo, por dentro ele já não é mais o mesmo. As coisas melhoraram, melhores fornecedores de bateria, a gente aprende. Assim, a questão da bateria melhorou demais. Eu tenho o Taric desde o primeiro, e era uma coisa que me deixava assim até um pouco preocupado, que eu uso ele como standalone. Eu falava, pô, ele, sei lá, 2 dias de mergulho era o máximo. Hoje eu saio pra uma viagem de uma semana praticamente, você consegue usar ele sem recarregar. E não é que ele foi trocado, é o mesmo meu computador, ele só foi feito um upgrade. Exato. O que a gente tem que lembrar, pessoal, bateria, ela tem vida útil. Uma bateria pequena, ela é muito difícil de trabalhar, ela tá enclausurada num espaço muito pequeno. Então qualquer coisinha que ela tem, ela não tem espaço para ficar estufada e por aí vai. Então tudo isso afeta. Então o que é o ideal, tanto para o Taric como qualquer computador? Você tá de boa, manda ele para fazer uma revisão. E trocar a bateria. Troca a bateria, troca todos os O-rings, troca todos os parafusos. O cara olha, vê se existe algum início de corrosão.
Melhor antes do que... É melhor você Prevenir. mandar e o cara pegar do que quebrar sem querer no meio de uma viagem pra Truck Lagoon, gente. Total. É simples, a Truck Lagoon não pode te ajudar. Já foi. Né? Nos Estados Unidos, no Canadá e mesmo na Europa, a gente, você tá indo viajar. Eu já mandei computador quinta-feira, 3 da tarde, pro cara viajar sábado de manhã. A gente tem lá uma série de computadores para empréstimo, tipo... Boa. Muita gente vai viajar no sábado e liga o computador na quinta-feira. Deixa eu ver meu computador. Putz, não tá funcionando. É simples. Não vai dar tempo pra arrumar, nem com reza brava. Então, como um bom mergulhador que vai pra Truck Lagoon, você tem que ter pelo menos uns 2, 3 computadores, né? Gente, eu não consigo viajar, eu não viajo. Eu viajo eu e minha mulher, a gente leva 4 computadores. Sim. Não tem como não viajar com 4 computadores. Eu tenho 4 Waters. Exatamente. Né? Agora, uma aceitação incrível, lifestyle, uma máquina fantástica. E hoje os modelos mais novos ainda tem cores diferentes aqui. Exato. Não só cores diferentes, como pulseiras diferentes. A gente tem crer. linhas de edição limitada, que são Chique. super legais, com várias coisas interessantes. E aí, só pra mostrar aqui, ó, essa é a base Carregador, do carregador, né? Deixa Exato. ali, pá, Vale lembrar também, ó, põe o pessoal, USB ali e já era. perdi o carregador, esqueci, qualquer carregador De indução. você põe em cima. Desde que ele assente ali, não pode ser aqueles que tem uns que são meio côncavos ou convexos, enfim, não... Desde que ele Obrigado, eu não assente. sabia disso. Que massa. Importante porque... Bom saber. E esse também. Aliás, eu não uso esse aqui. Eu tenho um padzinho desse aqui no carro, por exemplo, que eu carrego os dois. Você põe esse na base daquele ali. Ponho. Pega ali. Esse na base desse aqui não vai rolar porque ele não encaixa direito. Você sabe, Mas sabe aquele... uma coisa legal da Showwater? Essa base, né? Essa base. Que o Você Ze- pode que colocar. O Zema comentou sobre o compromisso da Showwater com o cliente. E você estava falando dessas cores diferentes. Uma vez a gente estava num DEMA, né, na feira de mergulhar nos Estados Unidos, e tinham acabado de lançar as pulseiras coloridas diferentes. Eu cheguei no stand da Showwater e, o pessoal nem sabia que eu era revendedor, nada disso. Falei, nossa, que legal. Chegou na humildade. Na humildade. Eu cheguei e falei, nossa, que legal, como é que eu faço pra comprar? Daí o pessoal no stand falou, mas qual que você gostou? Eu falei, pô, gostei dessas Toma. cores aqui. Eles pegaram e me deram todas as pulseiras coloridas pra eu ter, assim, tipo, sem mais De nem boa. menos. Cara, foi muito legal. A gente tenta atender. É claro que a gente não pode atender todo mundo. São Claro, mas dezenas de milhares de mergulhadores. Não, sim, mas era uma feira de mergulho, Exato. um negócio pontual específico, mas é legal a questão que eles fazem de poder tentar te atender, te agradar o cliente. Isso, cara, é sensacional, meu. Conquistou, né, Mas Gabriel? legal que na época ele não tinha o Terry que ele deu as pulseiras pra mim. Melhor ainda. Não, mas é que eu pedi aqui, tinha um cliente que queria a pulseira, que ele mandou mensagem e falou, você consegue pulseira de tal cor pra mim? E aí, pô, cheguei na Showwater, ganhei uma coleção de pulseira. Com certeza. Eu trouxe algumas pulseiras agora que eu entreguei para algumas pessoas que tinham me pedido. Agora eu tenho, meu. Eu não, na minha esposa tem. Perdeu. Entendeu? Depois Legal. veio também o Peregrino. Por quê? Os alunos, o cara vê o mergulhador Petrel, o instrutor tá de Petrel, o explorador tá de Petrel, os caras mais pica estão de Petrel, de Perdix, etc. E aí o cara também quer. Só que às vezes ele não quer gastar 1.000 e tralalá no computador. Ele quer gastar Dólares, menos. no caso. Não, exato, cara, no caso dólares. Se for 1.000 tralalá reais aqui, a gente compra já uma caixa. A caixa inteira, meu. Aí a gente sentiu a necessidade de lançar um computador mais acessível. Então o que isso significa? A gente não sentiu a necessidade de fazer um computador barato. A gente sentiu a necessidade de fazer um computador mais acessível, mas ainda assim com qualidade técnica dentro daqueles 3 pilares. Tão bom quanto. Tão bom quanto faz mergulho técnico. Você técnico. precisa, 99% dos mergulhadores, se bobear, 99 não digo, mas 90%. Então, mas é exatamente isso, porque assim, praticamente hoje um mergulho com trimix em open circuit é impeditivo. Eu achei até legal que na palestra aqui do Scuba Diving Show, a última foi do Renatinho lá da Divers University, ele falou assim, que hoje o hélio é ouro em gás. Exatamente. É uma versão do ouro gasosa. O ouro gasoso hoje se chama hélio, né? Então, assim, é muito difícil hoje você conseguir um cliente, um aluno que é muito difícil o cara não migrar para um rebreather para fazer um treinamento de trimix, porque é um absurdo, né, o que vai se gastar. Então eu achei que eles acertaram muito em fazer um computador para essa linha de mergulhador técnico com misturas, né, de Arrow, de Nitrox e... Sem dúvida. Então é um computador que atende o mergulhador recreativo muito bem e tem um modo Open Circuit
3 misturas. Uma forma até simplificada de trocar a mistura, que é mais simples até do que os outros firmwares. Gente, se evoluiu dele, ele vira um excelente backup. Né? Então, eu acho que é uma super compra. A gente acabou de lançar, esse aqui é o clássico, né? O Peregrino Clássico. A gente acabou de lançar, eu trouxe para a feira 2 que foram sorteados da edição nova. Pode pegar. E esse aqui, ele também tem aquele modo de vibrar? Tem, não é? O que ele... ele tem um vibrador. Ele tem vibrador. O que ele não tem que os outros têm? Boa. Vamos avisar. Vamos lá. A única coisa que ele não tem a antena, né? é a antena para receber informações. Tá bom. E é um pedido que a gente O que quer fazer? Mas aí também vai para esse, né? Esse aqui é o problema. Onde é que a gente posiciona o... Né? A gente tem as demandas técnicas, a gente tem a demanda de mercado. E a gente tem a nossa demanda, a gente precisa sobreviver como empresa, obviamente. Então a gente tem que posicionar os nossos produtos de uma forma que seja equilibrada para os nossos clientes e para nós também, porque a gente quer manter a empresa viva durante décadas. Novidade que Johnny trouxe aqui. Adventures Edition, tem 2 Adventures Edition. Tem o Light e tem o Dark. É o mesmo que esse, é o mesmo, certo? Mas com algumas coisinhas diferentes. Então esse é o Light, vem com uma pulseira com alguns detalhes desse azul, verde, chique, hein? e aí os bands também nessa cor. A versão Dark, ele é um cinza mais escuro, e em vez de ser esse verdinho, é um laranja bem vibrante, bem bonito. E vem com as chavinhas aqui embaixo? Vem com as chavinhas, você pode ou usar o band, ou usar essa pulseira, pulseira, e você coloca a pulseira com esses pinos de aço inox aqui. Ou você monta a band, dependendo daquilo que você quer, tá bom? 2 edições novas acabaram de sair faz 2 meses. Aí, agora, isso não são edições que depois sairão de linha? Essas são edições permanentes. Então a gente tem edições limitadas e a gente temos edições especiais. A limitada, ela tem um número de série específico, vamos fabricar X unidades, vem com cartãozinho de uma placa de inox, estampado o número, etc. Os Terex tiveram algumas, né? Exato. Aquele vermelho dourado eu acho que era limitada, não era? Era. Aquele Era vermelho bem dourado. bonito mesmo. Era bem louco. O pessoal pede isso até aqui é hoje, legal mas a gente mostrar não pra pode. A gente galera, prometeu que era limitada, não pode... O checklistzinho aí. Checklistzinho, deixa eu ver. Prova que foi feito à mão, né? Quem fez os testes Isso. e tal. Não tá o Zé Mário. Exato. Não é minha praia. Mas tá aqui, sempre vem, como é feito à mão, tem alguém que faz os testes. É quase como uma Ferrari, que o cara que montou o motor assina no motor o nome do mecânico, né, meu? Isso é muito legal. É muito legal. É claro que existem vários testes que são feitos para cada tipo de modelo, né? Não são necessariamente os mesmos testes. Então os pétalos que vão conectados ao Hybrider, eles passam por um teste específico onde a gente conecta em simuladores de Hybrider para ver como é que como é que os dados estão passando, etc. Toda a caixa da Shearwater também vem com um adesivinho. Se é de bateria, vai ter uma chave de abertura que vira um chaveiro também. Então tem aqui, super prático, vem um chaveirinho. Pra nunca esquecer. Cadê o mosquetãozinho? Tem um mosquetão? Aqui mesmo. Aí, ó. Joga aí também. Sempre vem um mosquetão que é sempre prático para ter. E, gente, essas caixas aí, todo mundo usa as caixas de EVA agora no mercado. Invenção ou não invenção, mas obviamente propagação da Shearwater. A Shearwater começou com as caixas de EVA, hoje todo santo fabricante usa plástico, as caixas, né? Tem toda essa pegada. E é prático, você usa ela para alguma coisa depois. Temos aqui na mesa um outro brinquedo também da Shearwater. Esse é massa demais. Esse é legal. Esse é... Ó, voltado para mergulho técnico, sim, mas muito prático para mergulho recreativo. É o nosso produto voltado para mergulho técnico que não tem como trocar bateria. É bateria interna. Esse cara aqui, meu, chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo. Que fica... Querendo testar um dia. Isso eu chamo de segurança. O que acontece? Principalmente em Hybrider, quando você tem uma máquina com heads-up display de LEDs, de pisca LED, você tem um ciclo ali, né? Elas piscam um determinado ciclo, ou a cada 5 segundos, etc. E o cara tem que estar atento o tempo todo para saber o que está acontecendo nas piscadas, né? Você tem que contar. 1, 2, 3... Peraí. Então tem uns 10 segundos ali para você confirmar a informação. Deixa eu passar próximo no... Exato. Então você tem uns 10 segundos. O nerd é assim, ó. Meio segundo você... Aquela espiada. Pá, acabou.
acabou. A interface da informação dele é muito semelhante à interface dos computadores Mesmo de pulso. firmware. Exatamente. Mesmo firmware. E você tem as mesmas informações, você consegue ver antenas. E como ele faz meio que um holograma, então é como se estivesse quase que projetando na sua máscara a informação, né, meu? Esse é o segredo do Nerd. O Nerd tem uma lente patenteada desenvolvida por nós. Por isso que ele olha tão bem. Uhum. Né? Então é essa lente que faz todo É genial. Explica pra galera aí. Eu uso no meu Reader isso aqui. Isso. Eu também, eu uso no meu Reader. Então, isso aqui ele vai montado no caso do Reader no loop, né, do lado do seu mouthpiece, então ele fica ao lado do teu rosto, ele não interfere na visão, né, quando você está mergulhando, então você deu uma olhadinha pro lado, a informação está sendo projetada aqui dentro, só que ela é ampliada, então você acaba meio que como se fosse Tem uma lente especial que faz essa lente, tipo, você não tem dificuldade em ver. Lembra um HUD de aviação, né? Aqueles que eles projetam no vidro do avião, de carro, enfim, é muito legal. Então você tem a informação o tempo todo, principalmente os instrutores estão dando aula, você não precisa o tempo todo estar olhando por teu display no pulso. Você você deu aquela jogadinha de olho, você tem todas as informações que você precisa na tua cara. Uma saída, imagina só uma saída daquelas saídas de exploração, que você volta, você vai lindo, você volta no zero. Aí você volta, no cabo. Você não precisa ficar naquela, peraí, deixa eu trocar. Pera, volta. Né? Você não precisa ter essa dinâmica chata de troca, de peraí. Ou às vezes você tá com as mãos ocupadas, né? Fazendo exatamente. Era o exemplo que eu ia dar. E ele tem um mounting que é para mangueira de um Um regulador. regulador tradicional. Eventualmente um fotógrafo, alguém assim que, né, consegue comandar o mergulho dele e ao mesmo tempo fazer foto, vídeo, etc. Ele já tá na segunda versão, né? Esse é o Nerd 2. Só para mostrar em casa, a versão standalone que a gente tem, não vem com esse cabo de rebreather, não vem com conector de rebreather, ele para aqui, e como o Johnny estava explicando, esse mount basculante aqui, que ele é essencial para você poder ajustar o ângulo que você quer, ele vem com uma garra que você monta no segundo estágio do seu regulador aqui. Show. Ou na mangueira, na conexão da mangueira. Na conexão da mangueira, exatamente. No empate ali, No empate, exato. Ótimo. Então é muito prático. O que eu mais gosto disso aqui, pessoal, é colocar a bússola embaixo. Para fazer navegação. Não em caverna, tal. Te orienta o tempo inteiro. Não, você tá ali, é fantástico. É fantástico. eu me amarro nisso aí. E isso é muito legal, né? Essas inovações da Showwater, sempre pensando no mergulhador, né? De mergulhador para mergulhador, né? Então isso é muito massa. Eu acho que essa é a grande vantagem. A gente não começou do ponto de vista empresarial querendo montar um negócio para ganhar dinheiro. A gente começou tentando resolver um problema para nós mesmos. Sim. Começou da paixão pelo mergulho. Paixão pelo mergulho. Como é que eu vou resolver isso aqui? Né? Isso evoluiu para se tornar uma grande empresa, super organizada. Se vocês, quando forem visitar a Shearwater, vocês vão ver um nível de organização muito grande. Tudo que sai ali, até parafuso, está contado no sistema. É 100% auditado. É uma estrutura empresarial seríssima, mas com a paixão pelo mergulho por trás. E isso é o que faz a gente estar constantemente inovando. Agora a mesa ficou bonita hoje, hein? Ó, caramba! Tirando o Johnny, que é E Zé Mar, me conta uma coisa, meu. Qual é a projeção da Showwater para o futuro, meu? O que você pode contar pra gente que não é segredo de Estado, meu? Não pode nada. Se é segredo, eu não posso contar nada. O que eu posso dizer pra vocês? O que eu posso contar de segredo num podcast, né? Não, que não seja segredo de Estado. Conta pra ninguém. O que eu posso dizer é que a gente está constantemente trabalhando. A gente tem um departamento de pesquisa e inovação, etc., que a gente está constantemente olhando para o futuro. O que eu posso te dizer? Por exemplo, a versão 3.0 da linha de Reader, ela está sendo repensada agora. Existem o Reader Forum agora, que aconteceu em abril, foi o nosso limite para vamos coletar as últimas informações do que estava saindo do ponto de vista de pesquisa, etc. E agora a gente está trabalhando. Então, a gente abriu um novo capítulo nesse desenvolvimento. O que significa? Que em algum momento os rebreathers, eu não estou falando do pad, gente, quando a gente fala de rebreather, isso aqui é só um display e uma forma de fazer alguma espécie de controle.
Quando eu digo rebreeders, é o que vai na cabeça dos rebreeders. São Tá, a eletrônica de rebreeders eletrônicos, circuito fechado eletrônico. Tá? De Então, comando mesmo. Exatamente, de comando. Isso está sendo repensado para uma nova geração sair daqui a pouco. Isso tá sendo desenvolvido. Nós temos um ciclo de produtos, então eu não vou dizer o que está sendo desenvolvido porque eu não posso. O que eu posso dizer é, estamos sempre pensando, sempre inovando. Mas também dentro das premissas. Dentro das premissas. E principalmente, a gente recebe todo dia sugestão. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Etc. Tudo que a gente faz tem que estar extremamente apoiado por alguma coisa científica. Eu não posso simplesmente chegar lá, faz isso. O pessoal fala, por que vocês não colocam um monitor no dedo que liga no computador? Não, mas eu já vi alguns concorrentes de vocês se deixar os caras pra ter uma pipoqueira dentro do computador, né, meu? Os caras inventando um monte de moda e ela inventa um monte de moda, exatamente. Precisa ser um negócio simples, confiável e que você sabe que vai funcionar e não vai te deixar na mão. E outra coisa, a gente não produz computadores para usar no quintal de casa, na piscina de casa. A gente para usar em todos os continentes do mundo. O que significa isso? Tem um monte de coisa escrita aqui. E para você ter isso que está escrito aqui, todas essas normas, isso aqui é para atender norma. Para atender norma, eu não posso inventar coisa da minha cabeça. Então tem que estar tudo muito bem. É uma série de certificação, né? Exatamente. Comunidade europeia, tudo. Tipo, você precisa ter. Tudo tem que estar certificado. Por exemplo, só para mudar esse tipo de cabo, eu tenho que criar um produto novo. Não, e é legal lembrar pra galera que tem muita função, né, cara? Tem função até que eu assisti a palestra do Zé Mário agora no Scuba Diving Show, que eu aprendi função que eu não sabia, cara. Irado. Apesar então, dele ser mesmo simples, ele tem muita coisa. Tem, cara, muito... Mas o simples não impede de ele ser completo. Exatamente. Né? São coisas diferentes. Né? O que eu mais acho legal é que ele tem muitos indicadores, né, que vão ajudar o mergulhador a tomar decisões em certos momentos. E é muito interessante. E que os outros não têm. Ele é muito intuitivo, né? Então, ele não tem um formato difícil de você acessar telas ou acessar setups dele e tudo mais. Sim, é muito rápido. Isso né? que o Zé estava comentando é legal, porque apesar de ele ter muitas informações e coisas que você pode monitorar, o mergulhador vai escolher quais delas ele quer que esteja na tela e quais delas ele se entende melhor, qual que ele vai ter personalizar. Exatamente, o melhor contato, o melhor entendimento com aquela situação, né? Então isso vai ficar pro mergulhador colocar na tela dele o que ele acha mais conveniente para aquele mergulho, né? E é o que o Johnny falou também, né? São basicamente 2 botões em todos, né? Em todos, Menos o relógio, claro, mas o relógio... Tem 4, exato, mas essa interface dos 2 botões, ela não é fácil de ser desenhada. Então uma das coisas que a gente tem de muito bom na Shearwater são os engenheiros de firma. Os caras têm que... Porque não adianta eu escrever um código quilométrico que vai pesar, vai ser difícil de rodar, não o difícil é você ter uma coisa potente e simples. É muito difícil. Então os engenheiros de firma lá são mágicos, porque não é só a eletrônica. Acho que a grande essência dos computadores de Shearwater é o firmware deles, é como ele está pensado, a simplicidade de com apenas 2 botões você atingir uma série de coisas. E aí, completando isso que você está falando, a facilidade de você renovar esse firmware através do aplicativo. Verdade. Isso é uma coisa incrível, super fácil, qualquer um aplicativo, consegue. Pode crer. Hoje em dia todo mundo quer baixar até os logs no aplicativo, Não, é demais, muito fácil. Cara, assim, depois de muitos anos eu voltei a fazer logbook porque... Tá prático. Tá prático, exatamente. Vários computadores do mercado você precisa ter um cabo específico daquele computador para você conectar, baixar a informação nela. O legal da Shearwater desde o começo sempre foi Bluetooth, conectou no celular. O mais legal é que ele mandava antena Bluetooth para quem não tinha computadores com essa tecnologia. Você acredita que a gente ainda manda até hoje? Olha que a gente manda até hoje. Olha que legal. Uns umas anteninhas ali que você põe na porta USB. Né? Com certeza. E outra coisa legal pra caramba é aquela questão da atualização, né? Que conforme a fábrica
produz ali atualizações nos firmwares e tal. Você Todos vai os usuários Você vai atualizar o teu computador e Atualiza e tem aquela solução nova. A Tá própria novo, queima da bateria do Teric foi uma atualização de firmware que resolveu o problema. Genial. Foi muito... Quando eu tive meu primeiro, ele lia só 2 antenas, agora são 4. É o mesmo computador. É o mesmo. É, Só firma que mudou. É isso que eu ia comentar. Eu atualizei o meu PERT que só lia 2 antenas, do dia pra noite ele resolveu ler 4, meu. Muito Exatamente. louco. Uma das coisas importantes dessa história, que é o software que vocês estavam falando, que a gente tem software para um desktop, para o telefone, Android, iPhone, iOS, é que ainda é uma coisa que a gente pode melhorar bastante. Ele, apesar de ser um software que funciona, ele é prático, mas ele pode ter funções mais interessantes e etc. Então isso é uma das coisas que o Gabriel estava perguntando, a gente está trabalhando em novas versões daquele software para ele ser mais moderno, mais intuitivo para as pessoas e ter algumas funções interessantes, até para análise de mergulho. É claro, pessoal, muita gente faz pergunta, eu faço mergulho de caverna, eu gostaria de saber os meus níveis, eu quero saber o tempo, etc. E o log me dá aquele gráfico, mas é difícil para eu... É simples, exportem aquele log para CSV e você trabalha os dados no Excel. Todas aquelas informações a gente tem a cada 10 segundos uma tomada de dados e ficam gravadas num CSV, depois você pode salvar para Excel, se você quiser. Trabalha lá e você pode selecionar, tirar média de profundidade de trechos. Me explica o que é um CSV. CSV é um arquivo de texto em que as informações, os dados são separados por vírgula. Então eu não consigo me atualizar com a informática tão bem. É um Excel, vai. Tá. É um texto que você consegue traduzir para um Excel porque os dados estão separados por vírgulas. Tá. É só isso. Então você consegue depois no Excel usar aquilo como ferramenta, desenhar seus próprios gráficos. Aí a partir disso o usuário pode querer pegar o que quiser. Pode pegar o que quiser. Isso aí pra você analisar do jeito que você quer. Do jeito que você quiser. Né? Então você tem essa flexibilidade. Eu sei que não é todo mundo que vai ter a paciência de exportar, abrir um Excel, mas eu faço direto. Não, mas para um caso específico, o cara precisa da informação, ele tem essa possibilidade. Isso é muito bom. Exatamente. É muito bom o Gabriel saber disso. Exato. Óbvio, muito bom. Geralmente faz no time. Você recebe lá, não manda pra mim que eu não tenho tempo. Exatamente. Então, Mas uma coisa que eu acho que a gente não comentou, que uma das coisas que eu gosto muito do Showwaters é a robustez dele com relação ao ambiente, a tomar porrada. Os meus computadores, quando a gente mergulha em caverna, cara, o que eu tomo de porrada nos meus computadores não faz nem cócega na máquina, cara. Ainda bem que você mencionou isso, Gabriel, porque tem uma evolução nessa nova linha da Shearwater, que foi O bezel de titânio, né? Tanto no Perdix 2 quanto no Petrol 3. Pessoal, lembrando, pessoal de casa, quem tem Petrol 2, dá para vocês mandarem o computador para lá e fazer uma revisãozinha onde você coloca, a gente tem para Petrol 2 esse bezelzinho e a gente troca também o vidro da frente, te dá um tapa, fazendo esse upgrade aqui, porque fica mais resistente. Sim. Você tá metendo porrada. Pessoal, a maior parte dos nossos usuários é mergulhador técnico de verdade, vai pra caverna, mete a porrada, deixa cair no barco, cai de tudo. Então, a gente teve que desenvolver esse bezelzinho de titânio exatamente para tornar ainda mais robusto. Pra mim ganhou, porque, cara, o que eu já dei de porrada nos meus computadores, eles funcionam até hoje, é que o negócio é bom, meu. A gente tem muito teste, né? Na verdade, quando a gente está fazendo o desenvolvimento de novos produtos, etc., a gente tem uma série de máquinas. Então tem uma máquina lá que faz o quê? Arremessando na parede. Fica jogando jato de água salgada, assim, ciclando água salgada e vai variando a temperatura. Temperatura muito baixa, temperatura muito alta. Temperatura muito baixa, para ver como é que ele expande, como é que ele reage àquela coisa. A gente tem um peso padrão que o cara fica o dia inteiro lá, sobe peso em cima, bem no centro aqui do vidro. Pá! Pá! 2 quilos. Pá! Para ver quantos ciclos de porrada ele aguenta naqueles Olha que louco ciclos. Eu preciso saber esse número pra ver quantas vezes eu posso derrubar o meu ainda. Já Exato, caiu, hein, meu? já caiu bastante. Quantas vezes eu posso deixar cair ainda? Às vezes a máquina aguenta, mas a eletrônica ela é mais frágil, Mais dependendo. sensível, né? Principalmente num computador pequeno. Então, às vezes, o que acontece? A antena quebra. E a porrada vai vibrando ele, né? Vai. Inevitavelmente. E a Exatamente. gente que já teve contato com algumas fabricantes de equipamentos e tudo mais, é muito legal essa parte da fabricação, né?
Eu lembro dos, sei lá, o cara abre e fecha a fivela, abre e fecha a fivela, abre e fecha a fivela, 1 zilhão de vezes. É muito bom. É muito legal Teste de isso. resistência mecânica. É, teste de Precisa, resistência né, mecânica, exatamente. Mas o nosso maior teste, esse é que é o grande lance da Shearwater. O nosso maior teste é que a gente tem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de computadores rodando, mergulhando por aí. mergulhando. Esse é o maior teste, porque o cara reclama de alguma coisa e fala, pô, quebrou isso. É. Já Se entra- é só um cara, é uma coisa. Tem Agora, se Predator vários reclamam... Ainda, cara. Tem, a gente, cara, Predator, toda semana o cara falou, minha tela tá meio cansadinha, tem como trocar a tela. já não tem mais tela, a gente não consegue achar um fabricante. Né? Então, aliás, o nosso fornecedor não fornece. Tem gente que vai lá, mas eu tenho um cara que fornece uma tela parecida. Mas Eu vai não posso ter- porque não está certificado. Não vou abrir um processo de recertificação, fazer um ECN de mudança de engenharia para Mas maluco. E isso é uma coisa muito bacana, né? Que tem uma galera que começou a mergulhar há muito tempo e usava os Predators, essas coisas, e o cara se acostumou e gosta tanto da máquina que o cara não quer nem evoluir o Não computador quer. dele. Né? Isso é Tem muito cara louco. com Predator em Rebreather até Sim, hoje. sim. O cara não Então, a cena- larga. Sim, é. Ou ele tá com a versão 1 do Prism 2 e não muda Não de muda, jeito e o cara nenhum, não muda. Você fala, meu, faz o upgrade. tá Não quero, funcionando, não tá em quero. ordem. Não quero gastar o dinheiro. Beleza, é claro. Num Rebreather de circuito fechado eletrônico, não é só mudar o Predator, tem que mudar a cabeça. A cabeça. É um investimento um pouquinho mais. Fica, depende do Rebreather, melhor comprar um outro. Exato. Pô, que irado, hein, meu? Que papo É isso irado, aí. hein, Gabiru? É, meu, tem papo pra muita, Porra, pode muito crer. papo, né, meu? E a gente podia, acho que, marcar mais pra frente, fazer um workshop de funcionamento das máquinas. Com certeza, eu pra gente vou- pôr no canal. Vamos Acho que é legal, vamos fazer né? um podcast Vamos. lá direto da fábrica Da fábrica. Shearwater. Vamos fazer um documentário na Fazer um fábrica lá. documentário. Eu guardo vocês lá, por favor, já convidei o Johnny várias vezes, vocês estão convidados, todo mundo em casa também. Não aparece todo mundo junto, né? Vamos revezar essa visita Reveza, aí, pô. organiza pra gente Organiza marcar um essa mergulhinho bagunça. também, vocês vão mergulhar lá na minha aguinha. 7 graus, ano inteiro, delícia. Então, eu tava esperando essa oportunidade. Ah, você sempre Do quis, jeito né? que eu gosto de água fria. Esse convite do Johnny já veio de tabela pra mim há muito tempo, meu. Já estamos se organizando. Com certeza. Pessoal, a água é fria em Vancouver, mas é interessante. O Pacífico tem É a sua beleza. a sua beleza. Tem o polvo gigante, tem uma Kelps. fauna. Ali em Vancouver você não vai ver Não. kelps, mas você vai ver as plumose gigantes. Você vai ver ali umas esponjas Eu tremendo. sinistras. Meu amigo, é assim, mergulhinha 1h30, 2, você tá louco, saindo. numa água de 7 graus. Esse aqui uma vez Não. lá na Califa, meu, lá em Monrey. Tipo, a água é fria pra caramba lá nos Kelps. 10 Aí a gente Mas entrou- era verão e a água na superfície tava Tava quentinha. delícia. Aí a gente entrou na água e ele, galera, não precisa trazer luva não, a água tá 25 graus, vamos mergulhar, Tá tá bom. maravilha. Passou 2 metros depois, tá Desceu em 10 gritando. metros, meu, Que caiu pra arrependimento, 7 graus, cara. todo mundo assim, catando as luvas no bolso, maldito Nossa. Johnny, meu. Foi o nosso primeiro treinamento de Rebreather lá. Foi, nessa foi. época É mesmo? aí, ó. Vocês fizeram o Explora, curso lá? fizemos Ah, de Explorer. Foi um A baita gente treino pegou na lá. fábrica e já desceu pra Monterey. Cara, tem um Explorer fechado na caixa lá em cima, lá na fábrica. É. A gente tem também. Alguns. Mas bora visitar o Zé lá. Zé, Vamos lá. volte sempre, cara. Obrigado, Sempre cara, foi um que tiver aí, prazer. avisa a gente. E- Quem sabe a próxima conversa a gente vai poder falar e mostrar as novidades. Ah, sem Em dúvida. breve, meu. Em breve, vai estar. Espero que ele volte ano que vem e Volta espero que ano que volte vem. no nosso encontro ano que vem mais uma vez para nos Isso. engrandecer com a palestra que ele fez, que foi muito Foi legal, muito bom, foi muito muito Foi legal. bom pra caramba. E a galera que tá ouvindo, onde é que eu compro o Shearwater? Dive for Dive for Fun. Fun. Isso aí, passa na lojinha lá. Exatamente, passa na Tem lojinha. todos os modelos, a gente explica e orienta e testa e Com certeza. te leva pra mergulhar também. Inclusive, exatamente, É. inclusive na Dive for Fun a gente tem uma câmera Boa. de teste onde a gente pode simular o mergulho. Isso e é aí ótimo. a pessoa já vê a tela do computador Mudando, mergulhando. Isso. toda- Pode isso é acompanhar fenomenal. um mergulho sem estar mergulhando, né? E Exato. tirar as dúvidas ali olhando, né? Ver o E que tá tem mostrando na aquilo, tá tela, mostrando. o que vai ser feito. Isso é muito bom, né? Muito bom. A gente Qualquer simula dúvida. o mergulhador dentro, hein? Só o computador. Bom, mas tem a piscina também. piscina se o pra cara simular. quiser tirar, tem. Estou à disposição, pessoal. Qualquer dúvida, Pô, Zé, somos legal. parceiros. A gente Maravilha, obrigado aí prazer por atender. ter aceitado o convite. Eu acho que vai ser um conteúdo muito enriquecedor pra galera aí que acompanha.
E vamos pra cima, né, meu? Isso aí. Vamos agradecer aos estúdios Basement por Sempre, mais um episódio realizado. E essa diretora estrutura ali, perfeita, valeu. com câmera focada nos equipamentos. Ficou É, chique. Diretor é aqui top. de mestre, Obrigado, meu. diretor. Ô, Zé Mário, passa um último recado pra galera aí antes da gente fazer o nosso brinde final. Bem, a gente não pode deixar de agradecer todos vocês que mergulham com o Shearwater. A gente existe por causa de vocês. Estamos ali para trabalhar para vocês. A gente agradece muito todos os nossos clientes, diretos ou indiretos. E a gente, no fundo, a gente agradece todo o mercado de mergulho. O mergulho, ele cresce para todo mundo. Não é só para Shearwater, não é só para Life for Fun. A gente tem que entender o mergulho como uma coisa gigante e que se a gente trabalhar direitinho, todo mundo fizer o seu trabalho direito, todo mundo vai crescer. Beleza? Aguardo vocês na água. Boa, garoto! bonito, Então bonito, bora fazer meu. o brinde aqui. Valeu, Bora. Johnny, pela Valeu, gente. participação. Valeu. Vamos lá. Saúde, Viva. saúde. Obrigado.